Lula disse que as investigações sobre os atos em Brasília devem apurar os financiadores e não as pessoas que possivelmente são vítimas, na qual ele chamou de, abro aspas, massa de manobra. Vamos ouvir. Tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar, porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo. E vocês sabem que eu sou especialista em acampamento, sou especialista em greve, sou especialista num monte de coisa. Não é possível um movimento durar o tempo que eles duraram na porta dos quartéis se não tiver financiamento. Se não tiver gente garantindo o pão de cada dia, o café, o almoço e a janta. Mais tarde, em conversa com a imprensa, Lula disse que a invasão à sede dos três poderes, na esplanada dos ministérios em Brasília, foi de interesse de uma pequena minoria da direita. Vamos ouvir mais uma vez o que ele disse. Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isso, e nós vamos descobrir. É mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é que financiou. Tem gente financiando, tem gente que pagou para vir aqui e tem gente que fomentou acontecer o que aconteceu aqui. Presidente. Bom, tecnicamente, Nelson, o Lula, ele diz muitas coisas que não são válidas juridicamente, mas ele sabe colocar isso de uma maneira que agrade o povo. Na primeira parte que a gente viu, Nelson, ele falou da massa de manobra, ou seja, ele considera o povo como incapaz. Ou seja, é um pessoal que não tem responsabilidade, que é um pessoal inimputável, eu entendo assim. E não existe inimputabilidade no Brasil desde que o PT conseguiu aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dizendo que pessoas com qualquer transtorno mental também são beneficiárias da capacidade absoluta, revogando as incapacidades relativa e absoluta do Código Civil. Então, ele está dizendo que nós temos uma massa de inimputáveis e que, apesar de inimputáveis, elas devem continuar presas até o final das investigações, porque pode até ser, uma vez que a gente viu os crimes, pode até ser que essas pessoas estão presas em flagrante porque estavam num ato criminoso. Porque estar num ato criminoso numa multidão, como nós vimos, é um crime em si. Mas é uma prisão em flagrante que ela deve ser liberada em 24 horas, porque não existe nem risco à investigação criminal, nem perigo na liberdade dessa pessoa. Nelson. Bom, Pavinato, a gente viu duas falas do presidente Lula. A segunda é perfeita. Ele diz que é realmente uma minoria de pessoas que concordam com os atos de vandalismo e com a maioria, a grande maioria dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, pessoas decentes, ordeiras, não concordam com esses atos antidemocráticos, e isso eu acho que todo mundo concorda. Já a primeira fala, justamente essa em que ele fala a respeito da responsabilização criminal, vários equívocos. O primeiro é que ele, como presidente da República, está cravando, está garantindo que essas 1.500 pessoas vão ficar presas. Mas quem tem poder democrático e institucional para isso é o judiciário. É o judiciário quem tem que ver pessoa a pessoa dessas 1.500 pessoas, quem deve permanecer e quem deve ser solto, com individualização das condutas para que haja uma individualização da investigação, do processo e, eventualmente, das penas. Você falou muito bem de que essas pessoas, se forem presas e não oferecerem os requisitos necessários a uma prisão preventiva, devem ser soltos. E eu vou além. Não é só que devem oferecer os requisitos da prisão preventiva, esses fatos. Essas pessoas, elas precisam ser submetidas à audiência de custódia, que deve valer
para todo mundo, para todas as pessoas. E a lei penal, a lei processual penal, diz que deve acontecer em 24 horas, sob pena dessa prisão se tornar ilegal. E aqui eu quero fazer uma pergunta: qual é o Estado brasileiro que tem condições de prender e oferecer dignidade, seja processual, seja dignidade de prisão, a 1.500 pessoas de uma só vez? O que a gente tem ouvido é de que essas pessoas não têm local para ficar e a gente precisa analisar com muita calma como é que está acontecendo essas prisões aí. Se tem garantias mínimas de segurança, de saúde, de alimentação, se tem grávida no meio, se tem criança, se tem idoso, se tem pessoa com doença grave. Enfim, são pessoas que merecem dignidade. Aliás, a dignidade é um dos princípios, uma das garantias presentes em qualquer Estado democrático. Se a gente está pregando democracia contra atos antidemocráticos, que seja feito também com um devido processo legal e um processo penal democrático que garanta a essas pessoas a dignidade. Um segundo ponto, para encerrar esse comentário a respeito da fala do presidente Lula, é que ele fala, na primeira pessoa do plural, nós vamos investigar. Isso é muito perigoso, porque daí aí há novamente uma confusão de competências, porque não é competência nem do presidente, nem de nenhum órgão vinculado, subordinado do ponto de vista das decisões a ele investigar. A polícia que vai investigar isso é a Polícia Federal, porque é a competente. E a gente vem ouvindo há muito tempo críticas contra o governo que toma decisões de escolha de comandante, e ela não é de diretor. Ao Flávio Dino? Pois é. E o Flávio Dino não tem que ser investigado? Mas aqui a gente segundo a informação da Folha de São Paulo? Sim, mas aqui a gente viu no governo Bolsonaro, por exemplo, terríveis críticas exatamente nos primeiros anos, quando o ministro Sérgio Moro saiu e fez denúncias de interferência na Polícia Federal, diversas críticas desse grupo que agora está no poder, falando exatamente que a Polícia Federal precisa ser autônoma, precisa ter autonomia para investigar os de fora e os de dentro, os opositores e os da situação. E aqui, quando o Lula se coloca na condição de investigador, ou seja, de comandante das investigações, ele está quebrando esse princípio de autonomia que precisa ser necessário. Ora, se o presidente Lula estiver tão vinculado assim com o poder de investigação, significa que ele tem a máquina na mão e só vão investigar quem de interesse do governo. É uma afirmação muito equivocada que merece atenção também. Eu vi de um jornalista, né, de uma emissora concorrente, ele fez a seguinte frase, ele pegou, né, fotos do sistema carcerário, né, principalmente dos presos temporários, ou seja, daqueles que não foram condenados, né, e ele fez a seguinte afirmação. Ele falou, agora a classe média brasileira, parcela da classe média brasileira descobriu que ir para a prisão, mesmo que em flagrante, não é nenhum passeio no parque. E eu respondi para ele, e outra parcela da mesma classe média, mais à esquerda, descobriu que tudo bem. Se não for para traficante, se for para manifestante golpista, aí tudo bem. Eu cheguei a ver essas manifestações, Pavinato. É claro, a questão da dignidade humana, ela precisa sim ser devidamente respeitada. As investigações dentro de cada um dos órgãos responsáveis pelas investigações precisam realizá-las adequadamente. Todo o processo legal, sim, precisa acontecer. Os responsáveis precisam, sim, ser punidos. Isso é algo que não tem como a gente discordar de todos esses trâmites, não é? Agora, com relação à própria fala do Lula, a gente pode, claro, interpretar de várias formas, mas o que vai ser válido mesmo é todo o procedimento que vai ocorrer daqui para frente com relação aos crimes que foram cometidos. Por isso, nós precisamos acompanhar e analisar de perto o que está acontecendo e o que vai acontecer, para aí sim a gente poder determinar, bom, o Lula está interferindo e isso não está sendo adequadamente conduzido, está tendo interferência do governo federal. Aí sim, mas até lá, não é, nós precisamos acompanhar e verificar assim, se todo o trâmite, não é, de investigação, toda a questão democrática está sendo devidamente respeitada. Agora, algo que ele falou aqui que eu
concordo com ele, não é, que o que aconteceu faz parte de uma minoria, não é, e ele coloca dessa forma, também demonstrando ali um certo respeito para aqueles que votaram no Bolsonaro, mas não são extremistas, não estão aliados a qualquer tipo de atos de violência, não é? Isso eu diria que é um passo positivo, tá? Eu posso discordar de quase tudo ali que o presidente Lula fala. Mas, neste momento, eu vejo que foi um caminho adequado quando ele coloca dessa forma, porque a partir daí nós vamos começar a separar adequadamente daqueles que efetivamente estão colocando a violência como um método de tomada de poder, né, ou para fazer com que a sociedade fique realmente aterrorizada com o que pode acontecer, daqueles que estão fazendo debates, daqueles que estão discutindo ideias, daqueles que estão fazendo críticas, né? Isso tudo precisa ser muito bem diferenciados, porque aqueles que estão fazendo uma oposição séria não pode ser tido como alguém que está colocando ou incentivando atos de violência, porque isso não é verdade, né? Então, tudo isso precisa ser adequadamente acompanhado para aí sim a gente começar a falar, olha, criticar adequadamente. Sim, o presidente Lula está agindo de forma inadequada nesse ou tal, naquele ponto, não é? Então, por isso que agora, ao invés de previsão do futuro, a gente vai precisar efetivamente acompanhar passo a passo para fazer as análises corretas. Exato, precisamos de inteligência. De fato, ele acertou falar em minoria, até porque o número de pessoas lá não chega a 0,5% de 60 milhões de votos